Queridos, olha, hoje eu quero falar com vocês sobre profecia. Quero começar a mensagem com um tema, e o tema que poderia ser, eis que eu te digo, mas na verdade um tema mais apropriado para essa mensagem que eu trago aqui essa noite, é o seguinte: existe o dom de profecia nos dias de hoje? Essa é a pergunta. Existe o dom de profecia? Existe profecia? Existem profetas nos dias de hoje? Nós vamos ver à luz da Escritura sobre se há, se não há, se tem, se não tem. Primeiro nós precisamos entender o que é uma profecia, antes de nós entrarmos no discorrermos biblicamente sobre o assunto. Então profecia, irmão, é uma predição do futuro, por inspiração de Deus. Profecia é isso, alguém que prediz um acontecimento, prediz o futuro, ou prediz, ou anuncia algo que está escondido, algo que está oculto, por revelação de Deus, por inspiração de Deus. Isso é profecia. E o profeta é aquele que anuncia a profecia. No original hebraico, o profeta, ele é o mensageiro, significa aquele que recebeu uma mensagem, aquele que anuncia uma mensagem, ou seja, uma mensagem divina, uma mensagem inspirada por Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, acontecimentos que Deus revelou por sua inspiração. Então observe, querido, que profecia e profeta nós já entendemos o que é. No entanto, ao olharmos para a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, onde há 39 livros no Antigo Testamento, nós vamos 39 livros que inclusive foram escritos por profetas ou por alguém ligado diretamente a algum profeta. A Bíblia menciona o nome de 39 profetas no Antigo Testamento. Alguns desses profetas, o livro leva o seu nome, como Jeremias, como Isaías, já outro como Elias, como Micaías, e outros, Eliseu. Não há o livro com o nome da maioria dos profetas, mas alguns o livro leva o seu nome. O certo é que há 39 profetas registrados no Antigo Testamento. E em momento algum, você vai ouvir que algum profeta da Bíblia disse: eis que eu te digo, ou então eu profetizo. Você não vai ver isso. Mas nos dias de hoje, profetizar se tornou o que, irmão? Se tornou moda, Se tornou moda. Aí no que o Heitor colocou, se tornou vaidade. O ministério profeta nos dias de hoje tornou-se moda e tornou-se vaidade, tornou-se instrumento de ostentação. Eles dizem: venham que eu profetizarei sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Irmão, não existe isso biblicamente. Mas eu faria uma pergunta: isso é correto? Venha que eu profetizarei sobre a tua vida? É isso que eu te digo. Isso é correto? Não. E biblicamente isso é correto? Menos ainda. Tá? Então, primeiro, entrando já aqui na Bíblia, eu quero dizer que biblicamente é totalmente infundado esse negócio de eis que eu te digo ou eu profetizo. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou a respeito disso. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21. Essa é a primeira passagem. Eu peço aos irmãos que sejam rápidos. Eu não posso perder tempo esperando os irmãos abrir a Bíblia, porque senão nós vamos passar 2 horas aqui. Aí você depois vai ficar chateado dizendo: o pastor passou 2 horas pregando, eu não vou mais, Então eu não quero passar 2 horas pregando. Eu entendo que o culto, a gente precisa ter limites. Agora, 1 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isso, que nem, 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Primeiro, o que ele está dizendo? Mas vamos ler o verso 21 em seguida para falar. Porque a profecia nunca, jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja,
todos os profetas de Deus profetizaram por inspiração direta de Deus. Foi uma revelação do Espírito Santo. Não foi uma obra da sua subjetividade. Não foi um fruto da sua imaginação. E muito menos da sua própria vontade. Todos os profetas bíblicos, aqueles que estão, esses 39 profetas dentro da Bíblia, que a Bíblia menciona o nome deles, e até outros que a Bíblia não menciona, mas estão incluídos aqui nesses 39. Irmãos, eu quero lhe dizer, olha, nenhum deles profetizou simplesmente porque quis profetizar. É isso que Pedro está falando. Nenhum profeta legítimo, nenhum profeta verdadeiro, nenhum profeta autêntico, ele diz que vai profetizar porque ele quer profetizar. Ele diz que vai profetizar porque ele deseja profetizar. Ele diz que vai profetizar na sua vida para você comprar um carro porque ele quer profetizar, quer que você compre um carro. Nenhum profeta da Bíblia agiu dessa maneira. O texto é muito claro, irmão, entenda que nenhuma profecia é produzida pela vontade do homem. Qualquer profecia produzida pela vontade do homem, mesmo que ela se cumpra, ela não veio de Deus. Ela não veio de Deus. O texto está falando claramente. Eu já preguei uma mensagem aqui outro dia, está no YouTube, demônios que profetizam. Lá eu mapeei dentro da Bíblia, homens influenciados por demônio profetizando. Coloca lá, pastor Jadel Fernandes, demônios que profetizam. Pronto. Você vai ver Saul, o rei Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu dele e foi habitar em Davi. Foi para Davi. E quando o Espírito de Deus saiu de Saul, vinha um espírito maligno da parte de Saul. E quando o espírito maligno da parte vinha sobre Saul, ele profetizava no meio da casa. Nós vemos também a batalha de Micaías ali, quando ele está diante do rei Joaquim e do rei Acabe. E ele diz que ele viu um espírito de mentira sair e falar na boca daqueles profetas. E os profetas achavam que estavam falando a verdade, eles pensavam que estavam falando a verdade, achavam que estava esperando uma revelação de Deus, mas na verdade era espírito de demônio. Então, querido, entenda. Há essa mensagem, depois vocês vêem lá na internet, lá, no nosso canal. Profecia não é produzida pela vontade do homem, mas vamos correr. Então já fica claro isso. Esse negócio de vem cá que eu vou profetizar. Hoje é o culto profético. Não profeta sobre a sua família. Heresia. Heresia. A Bíblia fala do dom de profecia na nova aliança. Sim, fala. E nós vamos ver, abra a sua Bíblia lá em Atos 2. Pastor, mas tem profecia no Novo Testamento? Tem profeta no Novo Testamento? Ou só tinha no Antigo Testamento? Tem sim. Tem sim o dom de profecia no Novo Testamento. Nós vamos ver isso agora. Vamos ver isso agora. Mas primeiro aqui entrando já, entrando aqui, já para deixar claro para você que esse negócio que eu te digo, venha que eu vou profetizar, eu profetizo, isso é antibíblico. Qualquer pessoa que fizer isso, ele está fazendo ou por ser um falso profeta, ou por pura ignorância, por não conhecer a palavra de Deus. E se ele não conhece a palavra de Deus, ele jamais poderia ser um profeta. Se o profeta é para entregar, para ministrar, para anunciar a profecia, e a profecia é uma palavra inspirada pelo próprio Deus, como é que o cara não conhece a palavra de Deus, ele vai profetizar o quê? Então, mas a Bíblia fala do dom de profecia na nova aliança, e nós vamos ver os textos que falam sobre isso, e é importante a gente falar sobre isso, porque existe um movimento chamado cessacionista, e esse movimento chamado cessacionista, ele está inserido dentro do movimento reformado, da qual nós fazemos parte. Nós somos uma igreja reformada, mas nós não somos uma igreja reformada aos moldes das igrejas reformadas, como elas se denominam hoje na sua maioria. Por quê? Porque nós não temos respaldo bíblico para dizer que os dons cessaram. Isso é um ponto muito importante, tá? E a Bíblia fala sim que existe esse dom de profecia. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, ele aponta para o futuro, depois de Cristo, depois que o Espírito Santo fosse derramado, diz o Senhor que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Há uma profecia
bíblica, no livro de Joel, mais precisamente, que Jesus, ao derramar o Espírito, né, quando ele voltasse para o Pai, que derramasse o Espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja, o dom de profecia viria também. O dom de profecia também viria. 1 Coríntios 12, vai lá. Vamos ver mais textos que provam que existe sim profecia no Novo Testamento. O Novo Testamento fala do dom profético. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outra interpretação das línguas. Então observe que na relação, uma das relações que fala dos dons do Espírito Santo para a igreja, o dom de profecia está aqui inserido. Amém? Está aqui. 1 Coríntios ainda, capítulo 12 ainda, do verso 27 ao 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, na igreja, só observe, ó, o verso 28. A uns pôs Deus na igreja, aqui já não é mais Israel, em Jerusalém, o judaísmo, aqui se refere à igreja, ao cristianismo. Primeiramente apóstolos, segundo lugar o quê? Profetas. Em terceiro lugar doutores, depois milagre, depois dom de curar, socorros, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? Claro que não. Porventura são todos profetas? Também não. São todos doutores? São todos operadores de milagre? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversa língua? Interpretam a todos? Procurem com zelo os melhores dons e eu vos ensinarei um caminho mais excelente. Então, essa passagem bíblica, ela prova para nós que o dom profético, o dom de profecia, ele é sim um dom do Espírito Santo para a sua igreja. Amém? Vamos ver agora um quarto ponto. Os apóstolos também foram chamados de profetas. Veja lá em Efésios 3, do versículo 1 ao 5. Disse o apóstolo Paulo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Deus, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora, ele se refere ao presente momento, depois da morte e ressurreição de Cristo, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e a quem mais? Os profetas. Então observe que Paulo não está falando do passado. Eu fui pegar outro texto de Efésios, mas ele está falando do passado, os profetas do passado. Eu disse, não, eu quero o profeta da nova aliança. Eu quero texto que fale, que prove para a igreja, que prove para nós que há o dom de profecia no Novo Testamento. E aqui Paulo está dizendo que o evangelho foi revelado aos apóstolos e aos profetas, hoje, nos dias atuais. Naquele momento que Cristo tinha morrido e ressuscitado. Os apóstolos eram reconhecidos também como profetas. Eles eram tidos também como profetas. Pastor, mas foram os apóstolos. A gente sabe que os apóstolos, não existiu mais apóstolos como ele. A gente sabe disso, claro. Mas a Bíblia não diz que foram só os apóstolos que eram reconhecidos como profetas. Aliás, a Bíblia, ela mostra que haviam outros profetas na igreja que eram respeitados. Abra a sua Bíblia em Atos 11. Vamos ver, nós temos aqui 3 passagens que mostram profetas dentro da igreja, sem que fosse os 12 apóstolos, sem que fosse os apóstolos e Paulo. Atos 11, do 27 ao 30. E naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantou-se um deles por nome Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu, olha só. Esse profeta chamado Ágabo, ele era judeu, era da igreja lá em Jerusalém, era cristão. E ele foi lá para Antioquia da Síria, lá para a igreja da Antioquia da Síria. E ao chegar lá, a Bíblia diz que ele era um profeta e que ele, pelo Espírito de Deus, revelava um acontecimento futuro, uma mensagem futura por inspiração de Deus, que haveria
uma grande seca, grande fome no mundo. Isso aconteceu nos tempos de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar a cada um. Olha o que é que os discípulos fizeram. Quando o profeta de Deus, de fato, no Novo Testamento, dentro da igreja, pela inspiração de Deus, respeitado, que tinha bom testemunho, tinha vida com Deus, e que de fato era profeta, não ficava com esse que eu te digo, não ficava vem que eu profetizo, mas era gente que quando recebia uma inspiração de Deus, você sabia que realmente era Deus que estava falando. Quando a igreja viu isso, os discípulos determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Paulo e Barnabé, ou seja, profetas respeitados, não eram apóstolo. Esse irmão, ele não era apóstolo, ele era profeta cristão dentro da igreja, ele tinha o dom da profecia. Atos 13, verso 1, leia comigo. Atos 13, 1, Novo Testamento. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Aí vai dizer o nome de alguns: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quantos profetas? 5 profetas. Na igreja de Antioquia tinha 5 profetas pelo menos. Barnabé está entre eles, Paulo também. Um irmão chamado Simão, outro chamado Lúcio, outro chamado Manaém. Novo Testamento. Aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 12. O Espírito Santo de Deus, ele dá o dom conforme a vontade de Deus, a necessidade da igreja, para a edificação da igreja. E ele deu a esses irmãos aqui o dom de profecia. Haviam profetas na igreja. Sim ou não? Haviam. E observe que esses profetas, porque a gente costuma dizer hoje, a teologia reformada costuma dizer o seguinte, que profeta é aquele que de fato pega a Bíblia e prega ela, com verdade, de fato com a revelação de Deus. Obviamente que isso é, claro, isso é uma profecia, a transmissão da mensagem genuína de Deus, da vontade de Deus, claro. A gente concorda com isso. Mas nós estamos vendo aqui que esses profetas, eles recebiam revelações de acontecimentos. O irmão recebeu a revelação de uma seca, de uma fome que ia acontecer. Isso não era doutrina. Isso não era doutrina. Isso não era exortação contra o pecado. Era um acontecimento futuro. Então isso nos chama a atenção. Veja lá também em Atos 15, no verso 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Aquele concílio de Jerusalém, onde fizeram ali uma carta para a igreja gentil, dizendo que eles não precisavam guardar a lei, não precisava guardar a lei, ficasse tranquilo, cresce em Jesus, obedecesse o evangelho, e ali enviaram a carta pelas mãos de Paulo e outros irmãos, e foi com eles também 2 irmãos por nome de Judas e Silas, que eram profetas. E chegando lá, eles ficaram exortando o povo, os irmãos, com as palavras. Eram profetas. Em Atos 21, do verso 8 ao 12, e no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entramos em casa de Filipe, o evangelista. Você lembra desse Filipe? Que era um dos 7, quer dizer que esse Filipe, agora chamado de evangelista, ele era aquele diácono de Atos 6, que lá em Jerusalém ele exerceu o ministério diaconal. Mas como agora ele não está mais exercendo o ministério diaconal, ele está pregando o evangelho, então agora ele é chamado de evangelista, porque agora ele saiu pregando o evangelho. Este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Quem está entendendo aí, diga amém. Filipe tinha quantas filhas? 4. Elas faziam o quê? Qual era o dom delas? Profetizar. Agora, será que essas meninas ficavam na igreja? Não. Será que elas ficavam na igreja? Venha para o culto na casa de papai Filipe hoje, que hoje as minhas filhas vão profetizar sobre a vida de vocês. Será que eles ficavam assim?
Será que Filipe abriu uma igreja na casa dele e ficou lá no meio da rua com o carro de som? Venham para o culto na casa, o culto profeta na casa do Filipe hoje. 4 filhas proféticas que vai profetizar sobre a sua vida. Meu irmão, vou lhe dizer, o cara tinha 4 filhas, meu irmão não fazia isso. Hoje, muitos sequer são profetas e fazem. Você vê como esses homens levavam a obra de Deus a sério? Eles não usavam o dom de Deus para se promover, para se mostrar, para se exibir. Eles usavam o dom de Deus de fato para servir a Deus e a sua igreja e glorificar o nome do Senhor. E não ficava lá brincando com o dom do Espírito Santo, como tem sido feito nas igrejas hoje, principalmente pentecostais e neopentecostal, que meu irmão, vou lhe dizer, que denominações, sistema teológico, meu irmão, falido, que brinca, que zomba, que escarnece com o dom do Espírito Santo. E nós temos que parar com isso. Então nós vimos ali que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E no verso 11, ainda de Atos 21, e vindo ter conosco, aliás, verso 10, né? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Olha o Ágabo de novo aqui aparecendo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Isso aqui é sério, irmão. Olha só, esse que eu te digo, Paulo. Ô Paulo, eu profetizo também não. Paulo, quem está dizendo isso aqui, quem é? O Espírito Santo. Isso é sério. A pessoa chegar e dizer, mentir, usando o Espírito Santo, isso é coisa séria. Mas esses homens aqui dizem, olha Paulo, isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Quando os irmãos ouviram isso, sabia que o irmão Ágabo, de fato era um homem de Deus, era um profeta, não era um explorador que saía por aí aproveitando o dom de Deus para ganhar dinheiro, mas de fato era um profeta. Quando ouviram isso, verso 12, quando nós ouvimos isto, rogamos-lhes tanto com os que eram daquele lugar que Paulo não subisse a Jerusalém. Olha só, os irmãos acreditaram, não acreditaram? Acreditaram. De rogar, Paulo não vai para Jerusalém, Paulo não vai para Jerusalém. Está aí o irmão Ágabo profetizando. Mas se você for, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para ti aqui. Nas igrejas pentecostal e neopentecostal, nem eles mesmos acreditam nas profecias. Acredita não. Esses dias mesmo meu filho está fazendo um curso de inglês. E eu fui levar com ele, deixei a moto no lugar e saí andando atrás de uma igreja. Andei, virei acima, fui abaixo, achei uma igreja. Eu digo, opa, aquela igreja ali, fui lá, pentecostal. Entrei, começou o culto, fiquei lá. Sentei lá atrás. Aí, meu irmão, um irmão passando bem aqui, o outro falando língua perto dele, o cabo estava nem aí. Irmão, deixa eu lhe dizer, se o cara acreditasse que aquilo vinha de Deus, ele pararia, meu irmão. Ele pararia para dar ouvidos, porque ele sabia, Deus está falando aqui, mas eles não acreditam. Eles simplesmente brincam com isso e pronto, só isso. Eles não acreditam. Eles não creem. Aquilo não passa de uma brincadeira, de um movimento para poder criar emoção. É só isso e nada mais, irmão. Se você não conseguiu discernir isso ainda, peça a Deus discernimento e olhe para esse movimento, que você vai ver que é um movimento naufragado, afundado. Afundado. Mas o Ágabo não. O Ágabo, né? Ágabo, quando ele profetizou, foi o que os irmãos disseram: Paulo, não vai. Não vai não, Paulo. Fica aqui. Os irmãos acreditaram. Por quê? Porque era um homem de Deus, era um profeta de verdade, estava falando Novo Testamento, um profeta neotestamentário, um irmão que tinha um ministério profético, dom de profecia. Sim. E o interessante é dizer, irmão, que esse dom de profecia não é simplesmente eu querer ter ele, é Deus querer me dar. Aí está uma diferença. Tem muita gente querendo ser profeta hoje.
Isso que eu estou falando, que eu falei para vocês que o movimento pentecostal é tão sério, que eu conheço, tem um irmão aqui em Fortaleza, eu não vou dizer o nome dele, tá? Tem um irmão aqui em Fortaleza, que é meu amigo, e ele congrega numa igreja, até a igreja de lá é um velhinho, que morreu acho que no ano passado, há 2 anos atrás, né? Velhinho, aquela igreja ali, dali, né? Aí, morreu. Aí ele chegou, ele disse, pastor, já ouvi tanta profecia na minha igreja, que nunca se cumpriu nada na minha vida. Eu digo, nem que se cumprisse, irmão. Com tanta heresia aí, não tem como ser de Deus essa profecia. Aí, ele disse, chegou para a pastora dele e falou, pastora, já recebi tanta profecia, nunca aconteceu, nada disso, né? E os irmãos ficam aí profetizando e não acontece. E ela falou, sabe o que? Isso ele me falou da igreja dele. Se ele estivesse falando de outra igreja, talvez eu não acreditasse, mas ele falou da própria igreja dele. Ele disse que a pastora dele, sabe o que? Irmão, nós temos que profetizar, nem que seja na carne, porque o povo gosta. E ele, cadê? Está lá, congregando. Por quê? Porque não conhece a verdade. Porque se conhecesse, ele seria liberto. Porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eita Deus maravilhoso. Então, um quinto ponto. Nós já vimos aqui que há relatos bíblicos de profecia no Novo Testamento. Amém? Já vimos aqui que havia profetas dentro da igreja no Novo Testamento. Tinham irmãos profetas. Níger, Lúcio, Paulo, Silas, Ágapo, Barnabé e outros. As filhas de Filipe e outros. Pessoas que receberam o dom de Deus. Que recebiam inspiração, revelação de acontecimentos, de coisas futuras, que ninguém estava vendo ainda, que ainda não tinha acontecido, e Deus revelava o que ia acontecer. E o próprio Paulo, irmão, como um apóstolo e profeta, já que diz lá que ele era profeta em Antioquia, como apóstolo e profeta, ele fala da importância do dom de profecia. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 14, por gentileza. Infelizmente a nossa câmera que filma deu problema. Vamos ver se a gente encontra aí alguém que trabalha com isso para consertar, né? E aí o nosso irmão Jackson está ali filmando e transmitindo ao vivo direto aí para o nosso canal do YouTube. Tomara que a bateria dê, né, do celular. Um abraço para vocês que estão sintonizados, viu? Deus abençoe vocês. Eu sei que tem já vários irmãos aí sintonizados. Então vamos lá, Paulo fala da importância do dom de profecia, 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual, irmão? Os irmãos estão... Quem está acordado aí, diga amém. Ou você está aí triste que o Brasil saiu da Copa? Eu acho que você está triste que o Brasil saiu da Copa, né? Eu estou lendo aqui, os irmãos estão... Mas vamos ler de novo. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Eu estou lá preocupado se o Brasil saiu da Copa, meu irmão. Vamos lá. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para a guerra dos Coríntios. 23 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Igreja de Coríntio, procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Por quê? Verso 2: porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, para exortação, para consolação. Então Paulo mostra 3 coisas pelo menos que a profecia faz: ela edifica, ela exorta e ela consola. 4, o que fala língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5, eu quero que todos vocês falem língua, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. O que é que nós vimos aqui? Paulo falando da importância do dom de profecia no meio da igreja. Dom de profecia. É importante o dom de profecia na igreja, e usado de uma maneira, irmãos, da maneira correta. Usado da maneira correta. Agora, então nós já vimos até aqui o que é uma profecia. É uma mensagem inspirada por Deus. Normalmente,
uma revelação de algo oculto, de alguma coisa que vai acontecer. O profeta é o portador desta mensagem. Ele recebe a revelação direta de Deus. Não é um simples sonho, não é a vontade dele, não é que ele produz, não. Ele recebe uma revelação de Deus. É o próprio Deus quem dá a revelação a ele. O profeta é isso. Nós vimos que haviam profetas, 39 profetas no Antigo Testamento. Nós vimos que no Novo Testamento havia profecias que também haveriam profetas na Nova Aliança. Nós vimos Paulo falando que haviam profetas na igreja. Falou o nome de alguns desses profetas. Nós vimos aqui que da importância, Paulo frisa a importância de que haja o dom de profecia, tá? E agora, queridos, nós já estamos sabendo que tem sim o ministério profético, o dom profético. Ele é sim um dom do Espírito Santo. Ele deve ser buscado, deve ser desejado como um dos dons principais, acima de qualquer outro dom, a não ser do amor. Paulo coloca o dom de profecia, tá? Mas nós precisamos agora, com esse modismo que está aí, com esse movimento que existe aí no Brasil e no mundo, de atos proféticos. Vamos fazer um ato profético lá não sei aonde. Vamos alugar um helicóptero para fazer um ato profético. Acho que o cara queria andar de helicóptero, né? Ele queria passear de helicóptero. Aí ele disse, vamos alugar um helicóptero aí. A igreja aluga um helicóptero para nós andar em cima da cidade, um avião, para nós fazer um ato profético. Irmão, tá? No meio desse modismo todo, dessas coisas todas, e a gente não vê esses atos proféticos melhorar coisa nenhuma, resolver nada, no meio desse movimento aí que você vai, toda igreja quase você vai hoje, está lá o povo profetizando, está lá o povo dizendo que está recebendo. Tem irmão que todo dia diz que recebe uma profecia, né? Que todo dia ele ouve, ele recebe profecia. Então no meio disso, irmãos, a gente precisa aprender, aliás, a identificar os profetas e como eles devem exercer os seus ministérios de uma forma legítima. Como que eu posso identificar um profeta verdadeiro ou falso? Como um profeta verdadeiro exerce o dom de profecia de uma forma legítima? Vamos ver. Sim, porque como nós vimos até aqui, né, eu coloquei que o dom de profecia existe, ele é atual, ele não cessou, como alguns pensam que cessou, mas nós precisamos ter cuidado, porque é necessário aprender como identificar um falso ou um verdadeiro profeta. Então, primeiro, como identificar? Vamos lá. Primeiro, os profetas e suas profecias precisam ser provados. Sim. E eles não se irritam por terem sua profecia provada. Os verdadeiros profetas, eles não se irritam por estar sendo provado. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29, ó. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, vamos aprender agora. Nós já vimos que o dom de profecia existe, que ele é atual, sim, tá? Eu não tenho um respaldo bíblico para dizer que o dom de profecia cessou, tá? Eu não posso dizer que o dom de profecia cessou se eu não tenho um respaldo bíblico para isso. Eu não posso me basear no que teólogo fulano de tal disse sem estar enquadrado dentro das escrituras. Se é apenas um raciocínio teológico que se usa para um pensamento de alguém que se usa, de algum sábio que se usa para dizer que os dons cessaram, eu não posso concordar com isso. Eu não tenho obrigação de concordar com isso. O meu dever é concordar com a Bíblia. E se tratando de Bíblia, eu não vejo nas escrituras dizendo que o dom de profecia cessou. Agora eu preciso aprender a identificar um profeta verdadeiro, um profeta falso. E a primeira coisa que eu devo fazer é provar a profecia do profeta. Ou seja, se alguém se levanta na igreja, seja qual for, isso é para você, irmão, que é pentecostal, neopentecostal, qualquer que você faz parte. Se alguém levanta na igreja dizendo que tem uma profecia, que recebeu uma profecia de Deus, então, meu irmão, prove a profecia dele. A Bíblia não está dizendo? E se ele for profeta de verdade, primeiro, ele não vai ficar chateado. Não vai ficar chateado. Já os falsos profetas se irritam se você provar a profecia dele. Se você disser para um falso profeta que vai provar a profecia dele, ele fica com raiva.
E a profecia dele não vai se cumprir, e ele vai dizer que não se cumpriu porque você duvidou, porque você provou a profecia dele, porque você estava duvidando, então não se cumpriu por isso. Mentiroso. Profeta verdadeiro não se irrita quando a igreja prova a sua profecia. Por quê? Porque é bíblico. Porque é bíblico. Segundo, os profetas verdadeiros ministram com decência e com ordem. Verso 30 agora aí, ó. Então 1 Coríntios 14, verso 30 agora. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, o que é que deve fazer o primeiro? Se calar. Eita Jesus. Porque todos poderão profetizar. Todos que têm um dom de profecia, lógico, né? Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então um verdadeiro profeta, ele profetiza com decência e com ordem. Ele espera a vez dele, a oportunidade dele. E o outro verdadeiro profeta na igreja, Paulo está falando no âmbito da igreja. Tinha 3 irmãos ali que profetizam, que estão dando profecia. Se o primeiro está profetizando, ele profetiza com ordem. Se um segundo recebe uma revelação, ele diz o quê? Que o primeiro se cala, né? Ou seja, termina a profecia dele para o segundo começar a profetizar. Isso são atitudes de profetas verdadeiros. Agora vai numa igreja pentecostal ou neopentecostal para ver se você vê se tem isso aí. O que você vai ver é todo mundo, não é? É todo mundo profetizando ao mesmo tempo, você não entende nada. É todo mundo profetizando para aqui, profetizando para lá, e um vem profetiza, o outro profetiza, e ninguém tem nada. E Paulo está dizendo, irmão, se tem uma profecia, entrega para a igreja. Se é uma profecia, a igreja, ela tem que ouvir, ela tem o direito de ouvir, ela precisa ser avisada. Mas aí fica todo mundo ali profetizando, profetizando. A irmã já profetiza lá, eu profetizo aqui, o Evaldo profetiza no meu, os irmãos profetizam lá atrás. Quem é que vai entender nada? Os profetas verdadeiros ministram com decência e com ordem, mas já os falsos profetas, eles agem sem decência e sem ordem. Eles são histéricos e sensacionalistas. É isso que eles são. Terceiro, o profeta verdadeiro, ele tem domínio sobre as suas ações. Eles não ficam descontrolados ao profetizar. E nós podemos ver isso em todos os profetas do Antigo Testamento. Mas eu quero frisar aqui, ó, na Nova Aliança. Aí, no verso 32 agora e 33, ainda de 1 Coríntios 14. O espírito do profeta estão sujeito a quem? Ao profeta. Ou seja, eu recebi uma revelação de Deus. Eu sou um profeta, eu recebi uma revelação de Deus aqui, uma mensagem futura. Aí eu vou ficar caindo no chão? Vou ficar igual a lagartixa que está levando um choque? Não. Ele diz, o profeta, irmão, o espírito dele está sujeito a ele. Ele tem autocontrole, ele tem domínio da situação ali. Não, irmão, porque eu comecei a profetizar, irmão, eu não vi mais nada, estava possesso. Irmão, eu comecei a profetizar, irmão, eu não vi mais nada. O que aconteceu mesmo? Não, meu filho, você não estava profetizando. Não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito do profeta. Isso é doutrina do Novo Testamento, irmão, amém? Novo Testamento, isso é Paulo está dizendo para a igreja. Parece que tinha uns irmãozinhos lá, estavam brincando com o dom. E Paulo disse, irmão, vocês profetizam aí, ó, com ordem, viu? Vocês têm um domínio sobre o espírito de vocês. Verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas. Então o verdadeiro profeta, irmão, profetiza com domínio sobre o seu espírito, não descontrolado. Já os falsos profetas, ele cai, ele sapateia, ele rola no chão, ele faz aviãozinho, ele corre, ele pula, enfim, ele age totalmente descontrolado. Descontrolado. Quem já foi na igreja pentecostal ou neopentecostal ou já viu algum vídeo? Levanta a mão. Já viu aqueles irmãos rodando lá? Se o cara tem que ficar com 2 obreiros ali para poder ele não bater o cotovelo no outro. Isso é o Espírito Santo. Isso é profecia de Deus. O cara dando cotovelada na cabeça dos outros, se não segurar ele vai. Irmão, eu estava vendo outro dia um vídeo, o irmão subiu na coluna a igreja tinha, o prédio lá tinha uma coluna, uma pilastra. O cara estava lá em cima da coluna, irmão. Eu digo, como é que esse cara subiu nessa coluna, meu irmão? Me diga, me explica aqui. Aquela coluna redonda e o cara lá trepado lá. Eu vi o outro. E vocês vêem na internet, bota aí, você vai ver.
O outro estava lá profetizando, ficou correndo, arrodeando a igreja direto. Você já viu isso aí? Correndo. O outro estava lá profetizando, encheu a boca d'água. O outro chegou embaixo lá e cuspiu na cara do outro. Você viu? Você viu isso aí? Irmão, isso não é os profetas verdadeiros. Isso não é, isso é imoral. Isso é pervertido, isso é blasfêmia, isso é insulto contra a santidade de Deus, meu irmão. Não, pastor, vou dizer nada não, pastor, eu tenho medo. Pois tenha medo, porque eu não tenho medo não, meu irmão. Eu não tenho medo não. Eles deviam ter vergonha na cara de fazer isso. Não vê, isso a Bíblia está dizendo, o profeta, o espírito está sujeito a ele. Não tem esse negócio do cara subir não sei aonde e ficar lá. Não tem isso. Precisa ter cuidado. Você vê? Paulo disse, o espírito profeta está sujeito ao profeta. Outra coisa, quarto ponto aí desse. Os verdadeiros profetas recebem revelações diretas de quem? Do Espírito Santo. Não foi o que Pedro falou? A profecia não é produzida, nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas o Espírito de Deus. Quando o Ágapo revelou, aí, lá na igreja de Antioquia, separa Barnabé e Paulo aí. O Espírito Santo falando, separa para mim Barnabé e Paulo, a obra que eu os enviei, profetas. Vamos lá. Então, o verdadeiro profeta recebe a revelação direta do Espírito Santo, e por sua vida de comunhão com Deus e o bom testemunho, a igreja e a liderança obedece. Olha lá, Atos 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, nós já lemos esse texto, mas nós não lemos o restante, agora chegou a hora de ler. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, os profetas, servindo ao Senhor, né, orando, buscando a Deus, jejuando, o Espírito Santo disse, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, quando a liderança ouviu aqueles profetas dizer, sabia que era profeta, sabia que era homem de Deus, Paulo e Barnabé também, rapaz, é Deus que está mandando, é Deus que está falando. Então impuseram as mãos e despediram os irmãos. Seria loucura enviar aqueles irmãos, sem saber se de fato aquilo era uma profecia. Tem gente tomando decisões sérias hoje na vida, ouvindo profecias falsas, isso é perigoso. E assim, verso 4, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e foram. Já os falsos profetas, eles inventam suas mensagens de acordo com as suas emoções. Eles sabem o que é que emociona as pessoas, eles inventam a mensagem profética. Eles sempre prometem às pessoas o que elas querem. Só isso. O que o povo quer? O povo quer dinheiro, o povo quer sair da crise, o povo quer ficar tranquilo mais financeiramente. O camarada quer comprar o carro, quer trocar o carro, quer comprar a casa, quer fazer uma faculdade, quer pagar um plano de saúde, o camarada quer fazer uma viagem, quer alguma coisa, e eles vão profetizando essas coisas que o povo quer. É isso que os falsos profetas fazem. Eles sempre prometem às pessoas o que elas querem, como Jeremias disse, né? Como Jeremias falou lá no seu livro, que eles só falam da vaidade, da visão do seu coração e da boca do Senhor. Jeremias falou que os falsos profetas falam assim. Se não me engano, no capítulo 23 de Jeremias. O falso profeta fala vaidade, o engano do coração e não da boca do Senhor. Eles dizem, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, etc. Eles dizem, esse que eu te digo, sem que Deus tenha dito nada. Os verdadeiros profetas dizem, como? Assim diz o Senhor. E por quê? Porque eles sabem que é Deus que está falando. Sim. E que de fato foi Deus quem revelou. Se bem que falsos profetas também algumas vezes se expressam dessa maneira, como nós vimos lá em Reis e em Jeremias. Nós vimos falsos profetas também dizendo, assim diz o Senhor. Então isso, irmãos, nos deixa ainda mais cautelosos quanto profecia.
eu prefiro priorizar a profecia infalível, que não precisa de prova, que é a palavra de Deus. Qualquer outra profecia extra, não doutrinária, mas anunciando alguma coisa, eu espero, eu provo. Como um determinado pastor aqui em Fortaleza, ele foi numa rádio, uma rádio que circula 50 mil ouvintes por minuto, é muita coisa. 50 mil ouvintes por minuto, ele foi, disse que teve uma profecia, que ia haver, em 2010, ia haver um maremoto nas Ilhas Canárias, ia vir ondas gigantescas, ia inundar Fortaleza, ia ficar tudo embaixo d'água. Meu irmão, de 2010 até 2018, nós vivemos 5 anos de seca, quase se acaba tudo sem água. Depois ele voltou na rádio, ele fez um documento, registrou em cartórios em que Deus tinha revelado, e chamando todo mundo para ir lá, e o ministério dele cresceu absurdamente nesse período. Ele falava com convicção tão grande, com autoridade tão grande, que de fato confundia as pessoas. Mas quando esperamos o cumprimento da profecia, nada se cumpriu. Logo ficou caracterizado que ele era um falso profeta. A desculpa dele foi dizer que ele orou e Deus disse que não ia mais fazer. Aí, viu? Irmão Evaldo, eu profetizo que hoje à noite você vai chegar, vai ter uma Land Rover lá de 600 mil reais para você. Aí o Evaldo amanhã chega, pastor Radel, eu tinha não, isso não é porque eu orei mais tarde que disse a Deus lhe desse agora não, que você não estava preparado não. Aí é moleza, né? Isso é fácil ser profeta desse jeito, é fácil. No Antigo Testamento, irmão, esses profetas aí morriam como? Apedrejados. Eram assassinados. Eram mortos. Era a lei de Moisés que mandava matá-los. Então, o verdadeiro profeta, ele jamais distorce a genuína palavra de Deus. Pelo contrário, ele teme. E ele tem convicção que a palavra do Senhor deve ser ministrada com fidelidade. Eu digo isso baseado em Gálatas 1, verso 8 e 9, quando Paulo disse as seguintes palavras: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja amaldiçoado. Assim como vos já dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. É? O profeta verdadeiro, ele anuncia a palavra de Deus com verdade, com temor. Se a profecia desse profeta é a profecia que está escrita, ele anuncia ela com temor e com verdade, sem distorcer uma vírgula. Se a profecia desse profeta é a revelação de acontecimento futuro, ele anuncia ela com verdade, com sinceridade, sem acrescentar, sem diminuir. Com temor, porque ele sabe que foi Deus que mandou. Aí se encaixa perfeitamente o que Pedro falou, né? Para concluir, conclusão, eu digo o seguinte para vocês: que nós jamais devemos desprezar ou zombar dos dons do Espírito Santo, como o movimento, grande parte do movimento pentecostal e neopentecostal tem feito. Jamais podemos zombar ou desprezar, e muito menos falsificar. Muito menos falsificar. No Antigo Testamento, nós ouvimos falar de muitos falsos profetas. Se você for ler no livro 1 e 2 Reis, os episódios envolvendo Elias, Micaías, nós vemos também Jeremias registrando em seu livro a ação dos falsos profetas que atuaram em seus dias. Isaías também faz menção deles, e também Ezequiel. E eu ouso até dizer que, na verdade, se nós dermos uma olhada mais apurada nas páginas do Velho Testamento, nós vamos ver que em quase todos os livros, em algum momento vai ter algum aviso sobre falso profeta. E na Nova Aliança, nos dias de hoje, não é diferente. Se você ler, por exemplo, as cartas de Pedro, de João e de Judas e de Paulo, vocês vão ver eles avisando sobre falsos profetas. Em alguns momentos eles os chamam de falsos mestres. Sim. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Você jamais, quando? Jamais pode tomar decisões baseado em profecias sem antes prová-las. E um detalhe muito importante:
é que um profeta de verdade e uma profecia verdadeira, ela jamais vai ultrapassar o que está escrito. Jamais. Jamais. A Bíblia traz para nós uma doutrina, principalmente o Novo Testamento, que é a doutrina para a igreja. Ela traz uma doutrina. Então jamais Deus vai dar uma profecia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu usar um exemplo aqui. Jamais vai dar uma profecia e dizer: Jackson, Deus me revelou que Ele tem outra mulher para você, que a Cleide não é a mulher para você. Deus me revelou, Jackson. Você acha que Deus vai dar uma profecia dessa? Vai ou não vai? Não. Mas tem gente profetizando isso. Eu conheço. Um irmão falou para mim, também não vou dizer o nome dele, que na igreja dele tem vários empresários, caras riquíssimos, e lá a pastora da igreja disse para ele que Deus vai dar uma meninazinha nova lá, que ele está namorando com ela já. Ele vai pegar com a mulher dele, mas está tendo um caso com essa irmã lá, tal. Porque a pastora disse que Deus disse que era para ser a mulher dele, era aquela ali. O cara casou, divorciou, como aconteceu até aqui já na nossa igreja. Aí o cara divorciou, a mulher deixou ele. Me lembro que até eu vou dizer nome não, mas foi até o irmão João que trouxe o camarada. Ele não é daqui não, ele veio só visitar a gente nesse dia. Aí a mulher dele deixou ele. Ele já estava num segundo relacionamento, já queria partir para um terceiro. E veio aqui dizendo que ia vir para ver o que é que Deus ia falar com ele. O que é que Deus ia usar um vaso para dizer para ele. Se fosse um vaso do diabo, o vaso do diabo ia dizer: meu filho, seja feliz, parta para o terceiro casamento. Eis que eu te digo. Mas se fosse um vaso de Deus, ele não ia nem orar. Um vaso de Deus ia abrir só a Bíblia em 1 Coríntios 7, Romanos 7, e dizer: meu filho, você não pode casar de novo. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Está escrito. Amém? Então nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente, irmão. Tem muita gente tomando decisões seríssimas na vida, baseada em revelações, em profecias, sem prová-las. E eu vou lhe dizer, você tem 99,99% cai dentro de um buraco e nunca mais sai de lá. Prove a profecia. A melhor coisa nessa hora, irmão, para fechar aqui o assunto, melhor coisa nessa hora é fazer o que o apóstolo João diz. Vai lá, João o apóstolo e profeta, né? Apóstolo João. 1 João 4. 1 João 4, verso 1. A melhor coisa nessa hora é isso. 1 João 4, 1. Ó. Amados, não creiam em todo espírito, mas prove os espíritos são de Deus. Por quê, João? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, a melhor coisa a nós fazer, irmão, é provar não só a profecia, mas também o profeta que está falando. Essa é a melhor coisa. Se aquele profeta de fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem vida com Deus, é convertido, conhece a verdade, anda na verdade, se ele de fato tem o Espírito Santo. E a profecia que ele está ministrando. Porque até profeta verdadeiro, às vezes acaba vacilando no que diz. Lembra de Natã? O profeta que falou com Davi? Né? Primeiro ele levou uma profecia séria. Davi, você pegou a mulher do homem, rapaz, agora você vai ter que pagar o preço. Natã. Quando foi mais na frente, o rei Davi estava lá e Natã vivia por ali. Aí o rei Davi, eu quero construir um palácio para Deus, uma casa para Deus bonita, fazer coisa chique mesmo, coisa bonita, boa, de primeira qualidade. Aí Natã chegou e disse: vai lá que Deus é contigo. O profeta Natã. Quando foi no outro dia, a palavra de Deus veio a Natã. Aí o Natã voltou lá meio desconfiado. Davi, Deus mandou dizer que você não faça casa para ele não.
Quer dizer, ontem o Natan estava falando na amizade. Então, entendendo, né? Toda a vida, o profeta, ele fala, Deus fala na boca dele quando é a revelação de Deus. Mas o profeta também é um homem comum. Tem hora que ele fala pela vontade dele. E foi isso que Natan fez. Mas depois ele foi lá e consertou. Porque ele não era um falso profeta. Ele era um profeta verdadeiro. Falou na amizade, deduziu, Deus é com Davi. Então pronto, Davi, vai nessa fé. Faz o tempo. Depois voltou para dizer que não. Então, queridos, nós precisamos parar de ser meninos. Precisamos parar de ser infantis. Nós precisamos nos libertar, irmãos, deste sistema religioso que está aí dominando mentes e coração de pessoas. Sistema escravizador. Sabe qual é o maior escravo que existe hoje na humanidade? Chama-se a religião. Ou o maior escravo não. O maior senhor, né? Senhor que escraviza. Alguém lembra como era chamado os senhores dos escravos? Acho que eram senhores mesmo, né? Senhores. Não? Lembra? Alguém lembra? Então, os maiores escravos dos dias de hoje, irmão, são as pessoas que fazem parte do sistema religioso. Elas não seguem a Bíblia. Elas não seguem a palavra de Deus, a vontade de Deus, a doutrina bíblica, o Evangelho, a mensagem autêntica, genuína, verdadeira. Elas seguem homens, elas seguem denominações, elas seguem placas, elas seguem nomes. São escravos. Escravos, como eu falei daquele irmão que é daquela igreja, que a pastora disse que tem que professar nem que seja na carne que os irmãos gostam. Escravos que nunca serão libertos, a não ser que Deus os liberte com a verdade. Mas Deus tem dado a nós, irmãos, pela sua infinita misericórdia e graça, como a graça de Deus é abundante, porque nós somos os piores dos pecadores. Como a graça de Deus é abundante, irmão, em libertar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, desse jugo escravizador da religião. E hoje não servimos mais a religião, não seguimos mais a homens, não seguimos mais uma placa, hoje seguimos a profecia, a Bíblia. É ela que nós seguimos. Então, meus amados, prove. Eu sempre provei profecia. Sempre que alguém chegou para mim dizendo alguma coisa, eu sempre pus a prova. Sempre coloquei a prova. Eu nunca mergulhei para me aventurar. Tomei decisões sérias na minha vida. Por saber que era Deus que estava falando. Mas isso, depois de provar, depois de fazer várias provas, aí então tomar a decisão. Não como um aventureiro, que o diabo, ele sabe muito bem o que é que você quer. Porque ele ouve suas palavras. Ele sabe para onde você olha. Ele sabe o caderninho lá que você escreve. Não que ele seja onipresente, mas tem demônio para todo lado. E ele vai falar exatamente em cima dos seus projetos, dos seus sonhos, do que você quer, do que você deseja. Você tem que tomar cuidado com isso, irmão. Profecia é um dom lindo, maravilhoso, é bíblico, é neotestamentário. Está aqui as provas. Mas é coisa séria. E muitos estão brincando com isso hoje. Nós não podemos brincar e nem tolerar, nem aceitar os que estão brincando. Amém? Devemos tomar uma postura séria diante disso, porque tem gente se prejudicando hoje por causa disso. Tem gente escrava de heresias por causa disso. Onde é que você já viu? Uma irmã falou para mim, já estou fechando já, que estava na igreja mais herege do mundo, pelo amor de Deus. E disse lá que um dia estava numa vigília, viu uma mulher que ela nem conhecia, não sabia de onde nem nada. Eles estavam projetando sair daquela Babilônia. E aquela mulher que não conhecia eles nem nada veio dizer para eles: olha, Deus está me revelando que não é para vocês sair daqui não.
Apocalipse capítulo 18, verso 4. Quando Deus olha e vê o povo dele dentro da Babilônia, que é o sistema religioso corrompido, o que é que ele diz? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, sai. Aí chega um fulano de tal, só porque eu não conheço, porque falou língua, para dizer não sai. Meu irmão, a Bíblia está acima da sua profecia. Está acima disso. Então, meu irmão, vamos seguir sério esse evangelho. Aqui está a minha profecia. Os pregadores daqui são profetas. O Evaldo é um profeta. Ele pregou sábado lá na... Onde foi? Na Pajuçara. O Heitor é um profeta. Ele pregou aqui quarta-feira. O Auricélio é um profeta. E por quê, pastor? Porque entregam com fidelidade a mensagem bíblica. Nós não precisamos, irmão, correr atrás de reconhecimento, de títulos, ou de exibição, ou de amostração, para querer ser reconhecido como profeta. Não sair por aí, Deus está revelando isso ou aquilo. Não, Deus está revelando, está aqui. Essa é a minha profecia. Deus quiser me revelar alguma coisa, um acontecimento futuro, amém, glória a Deus, amém, aleluia, amém, eu fico feliz. Se não, meu irmão, eu tenho aqui, se eu não me engano, quantos livros, meu Deus do céu? 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo. É profecia sobrando para a minha vida e para a sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.